Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, disciplina Língua Portuguesa, professor Elton David, turma 8º ano. Humor, ironia e crítica em textos multissemióticos. Introdução. Um dos assuntos mais importantes para a interpretação textual é a análise dos efeitos de sentido. Compreender um texto é mais do que reconhecer as palavras. É preciso compreender qual o significado do que está escrito. Principalmente em textos de humor e tirinhas, compreender qual o sentido pretendido é imprescindível. Há 4 efeitos de sentido essenciais a serem compreendidos para a interpretação de textos: ambiguidade, duplo sentido, ironia e humor. Veremos cada um de forma detalhada. Ambiguidade. A ambiguidade ocorre quando o mesmo vocábulo ou expressão pode ser interpretado de mais de uma maneira. Ela pode aparecer de 2 formas. A primeira seria como um recurso expressivo, principalmente no caso da publicidade ou dos textos humorísticos. Nesse caso, a ambiguidade é intencional. Ela tem um objetivo de, seja trazer uma crítica, seja de provocar um riso, seja de fazer um anúncio publicitário. No segundo ponto, temos como um defeito na construção, prejudicando a clareza da mensagem. Então, nesse caso aqui, a ambiguidade é negativa ao texto e causa um ruído na comunicação. O que seria um ruído na comunicação? É o não entendimento entre aquele que faz a comunicação e aquele que recebe, chamado de interlocutor. Então, não há um entendimento, não há uma comunicação completa entre as partes. Ou seja, ela pode ser intencional ou não. Então, no primeiro ponto é intencional, no segundo ponto é não intencional. Em textos argumentativos, didáticos, jornalísticos e outros de função informativa, a ambiguidade é considerada um defeito. Nesses tipos de texto, a mensagem deve ser o mais clara e objetiva possível. Então, a utilização nesses textos de palavras que gerem ambiguidade são condenadas e devem ser evitadas para não prejudicar a compreensão desses textos ao leitor ou ao ouvinte. Por isso que é preciso exercitar a releitura. Após escrita do seu texto, é preciso ler e reler para que se evite essas ambiguidades. Por isso, deve-se evitar expressões que possam gerar algum tipo de ambiguidade. Um exemplo de ambiguidade intencional pode ser visto na tirinha abaixo. O senhor é paciente? O menino responde: costumo ser, mas foram 2 horas esperando, no calor e sem gibi. A minha paciência se foi faz tempo. Porque nessa tirinha temos um exemplo de ambiguidade intencional. Porque o autor busca fazer uma crítica à demora na espera ao atendimento hospitalar. A palavra-chave para o entendimento da ambiguidade desta tirinha é paciente. Paciente, se for um substantivo, é aquele sujeito que está doente e está no hospital à espera de um atendimento. Se paciente for um adjetivo, significa que esse sujeito é um cara tranquilo e que consegue esperar durante um bom tempo sem reclamações. Então, nessa tirinha, temos uma ambiguidade que se instaura na palavra paciente. Ora, ela é um substantivo, ora, ela é um adjetivo que qualifica esse menino. Nesse caso, o menino já estava perdendo a paciência por esperar tanto, enquanto que o sujeito que pergunta quer apenas saber se ele está à espera de um atendimento médico. Duplo sentido. O duplo sentido é um recurso expressivo em que as palavras e expressões utilizadas possuem diferentes interpretações. A diferença do duplo sentido para a ambiguidade é que muitas vezes a ambiguidade não é intencional, enquanto que o duplo sentido é planejado, principalmente visando o humor. Aparece muitas vezes na publicidade. Além disso, piadas, anedotas e outros textos humorísticos também trabalham com duplo sentido. Costuma-se falar em duplo sentido principalmente para construções em que há 2 interpretações possíveis: o sentido literal, mais ingênuo, e o segundo sentido, com fundo sarcástico, remetendo a referências sexuais ou ofensivas. Então, também podemos dizer que esse primeiro sentido é um sentido literal, também chamado de sentido denotativo.
enquanto que o segundo sentido, que precisa de um contexto, é chamado de sentido conotativo, por fazer referências fora daquele campo lexical da palavra que está sendo dita. Veja, por exemplo, essa propaganda. Malho por 2 motivos. Primeiro, meu corpo é a minha casa. Segundo, de vez em quando vem visita. Para a gente compreender melhor esse enunciado. No primeiro, ela diz que o corpo dela é a casa dela, o que significa que seria onde ela habita. A referência entre casa e corpo é local de habitat. Segundo, ela diz que de vez em quando vem visita. A casa, geralmente, a gente recebe visitas. No caso do corpo dela, a visita seria os olhares que ela recebe sempre que se expõe. Então ela malha com esse objetivo também de expor o corpo dela para a análise pública. Ironia. Como dito anteriormente, a ironia consiste em utilizar uma palavra ou expressão, atribuindo-lhe diferente sentido ou significado de acordo com o contexto, e assim gerando o efeito de humor. Na construção de um texto, ela pode aparecer em 3 modos: ironia verbal, ironia de situação e ironia dramática ou satírica. Ironia verbal ocorre quando se diz algo pretendendo expressar outro significado, normalmente oposto ao sentido literal. A expressão e a intenção são diferentes. Exemplo: você foi tão bem na prova, tirou um 0 incrível. Logicamente que o sujeito não foi bem na prova e, em tom irônico, alguém falou que ele tirou 0 na prova. Ironia de situação. A intenção e resultado da ação não estão alinhados, ou seja, o resultado é contrário ao que se espera ou que se planeja. Exemplo: quando no texto literário uma personagem planeja uma ação, mas os resultados não saem como esperado. No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, a personagem título tem a obsessão por ficar conhecida. Ao longo da vida, tenta de muitas maneiras alcançar a notoriedade sem sucesso. Após a morte, a personagem se torna conhecida. Há uma ironia de situação. Planejou ficar famosa antes de morrer e se tornou famosa após a morte. Ironia dramática ou satírica. A ironia dramática é um dos efeitos de sentido que ocorre nos textos literários quando a personagem tem a consciência de que suas ações não serão bem-sucedidas ou que está entrando por um caminho ruim, mas o leitor já tem essa consciência. Exemplo: em livros com narrador consciente, ou seja, que sabe tudo o que se passa na história com todas as personagens, é mais fácil aparecer esse tipo de ironia. A peça, como Romeu e Julieta, por exemplo, se inicia com a fala que relata que os protagonistas da história irão morrer em decorrência do seu amor. As personagens agem ao longo da peça esperando conseguir atingir seus objetivos, mas a plateia já sabe que eles não serão bem-sucedidos. Isso é uma ironia dramática. Humor. A maioria dos efeitos de sentido de textos citados até então tem um objetivo comum: o humor. Situações cômicas ou potencialmente humorísticas compartilham da característica do efeito surpresa. O humor reside em ocorrer algo fora do esperado numa situação. Há diversas situações em que o humor pode aparecer numa prova de vestibular. Há as tirinhas e charges que aliam texto e imagem para criar efeitos cômicos. Há anedotas ou pequenos contos e há as crônicas frequentemente acessadas como forma de gerar o riso. Atividade. Leia os textos abaixo para responder as questões de 1 a 4. Texto 1. 2 peruas conversando. Meu marido não anda mais bebendo. Que maravilha! Transmita-lhe meus parabéns. Parabéns? Por quê? Ué, ele não parou de beber? Não, agora ele só bebe sentado. Texto 2. A professora pergunta ao Joãozinho: Joãozinho, qual é o animal que tem de trabalhar muito para sua mãe conseguir um vestido de seda? É o meu pai, professora. Questão 1. Qual é a palavra que tem duplo sentido na primeira piada? Questão 2. Em quais sentidos essa palavra pode ser interpretada? Então vocês vão identificar a palavra que tem essa dupla significação e quais são esses significados possíveis para essa palavra. Questão 3. De que forma a pergunta poderia ter sido feita na piada 2?
para admitir apenas a resposta esperada pela professora. Então, como a professora poderia evitar essa resposta possível no tom humorístico? Então, você vai reformular a pergunta da professora para evitar essa resposta do aluno. Questão 4. Nesse contexto, que vocábulo foi levado em consideração na resposta de Joãozinho e qual sua provável interpretação do mesmo? Lembrando que vocábulo é o mesmo que palavra. Então, qual palavra foi levada em consideração nessa resposta? Olá, me dá um refrigerante, por favor. Droga, esta tampa não quer abrir. Para ela abrir, você tem que torcer. Abre, abre, abre. Questão 5. Na tirinha, o humor ocorre porque A. A menina acha um outro sentido para o verbo torcer. B. A cliente empolga-se ao comprar o refrigerante. C. A menina não consegue abrir o refrigerante. D. O refrigerante está com a tampa apertada. Ou E. O vendedor atende ao pedido da cliente. Anedota. A esposa diz para o marido: se eu soubesse que você era tão pobre, não teria casado contigo. O marido responde: mas não foi por falta de aviso. Eu sempre te disse, você é tudo o que eu tenho. Questão 6. O efeito de humor na anedota é produzido: A. Pelo sentido figurado da palavra pobre. B. Pelo valor conotativo da resposta do marido. C. Pelo emprego de palavras maiúsculas, ênfase. D. Pela utilização do ponto de exclamação triplicado. Ou E. Pela colocação das reticências na penúltima linha. Leia o texto abaixo para responder as questões de 7 a 10. Então temos um texto com apenas imagens e vamos buscar a interpretação desse texto. Lembrando que ler e interpretar são dois lados da mesma moeda. Então vemos na primeira imagem as tranças penduradas e o homem embaixo. Na segunda, ele joga a corda. Na terceira imagem, ele já está subindo a muralha puxando a corda. Na quarta imagem, o desfecho, vemos que ele conseguiu laçar algo. Vamos interpretar. Questão 7. Descreva o personagem principal e o ambiente em que ele se encontra. Questão 8. Nos 3 primeiros quadrinhos, que história parece estar sendo contada? 9. No último quadrinho, o que aparece? E 10. O humor desse texto não verbal está justamente no último quadrinho. Por quê? Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.